Portanto, retornando ao nosso trabalho, passo a palavra ao ilustre vereador Marcelo Verli para a leitura do projeto número 531/13. Conforme solicitado pelo vereador autor do projeto, Gabriel Mafor, será feita nesse momento a leitura da emenda número 01/2014 de sua autoria. Senhor presidente, o vereador Gabriel Mafor inclui a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 531/2013, de sua própria iniciativa, nos seguintes termos. Emenda. O artigo 1º do referido projeto fica alterado com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituída a participação da população num processo de democracia direta, voluntária e universal nos bairros, vilas e distritos do município de Nova Friburgo, nas etapas de elaboração, definição e acompanhamento da execução do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual da administração pública direta, das fundações e das autarquias municipais. Parágrafo 1º. A participação direta e voluntária dos cidadãos e cidadãs, com caráter consultivo, se dará em assembleias públicas nos bairros e vilas que compõem cada um dos distritos, discutindo, definindo e priorizando os programas de desenvolvimento, obras e serviços públicos dos distritos e de caráter geral. Parágrafo 2º. Nessas assembleias públicas, a população elegerá os delegados proporcionalmente ao número de participantes que representarão o bairro e a vila nas plenárias distritais, onde serão eleitos os conselheiros do Orçamento Participativo Municipal. Parágrafo 3º. Os conselheiros delegados do Orçamento Participativo Municipal terão a competência, a partir das prioridades estabelecidas diretamente pela população nas assembleias públicas, de sugerir e acompanhar a execução do plano de investimentos e serviços e a proposta orçamentária dentro dos limites legais e constitucionais, em conjunto com o Poder Executivo Municipal. Parágrafo 4º. Anualmente, o Poder Executivo Municipal assegurará a transparência, prestando contas à população, em todas as plenárias distritais e assembleias públicas de bairros e vilas, sobre a execução do plano de investimentos e serviços e a execução orçamentária do exercício anterior. Precisa que seja feita a leitura justificativa? O vereador dispensa a leitura da justificativa. Sala Jean Bazet, 19 de maio de 2014. Assina como autor da emenda o vereador Gabriel Mafor. Em discussão, projeto de autoria do vereador Gabriel Senhor presidente, Mafor. há necessidade de parecer da CCJ em relação à emenda. Então, parecer verbal da presidência através, primeiramente, do senhor presidente, vereador Nami Nassif. E ao próprio projeto com a emenda incorporada. Senhor presidente, olha só, nós estávamos, esse projeto de lei, inicialmente está sendo discutido aqui no plenário da Casa, e havia uma divergência, porque o parecer inicial da Comissão de Justiça, ele foi pela inconstitucionalidade. Ele deu parecer pela inconstitucionalidade. E havia um parecer de um membro da comissão que deu pela inconstitucionalidade. E houve esse impasse. O projeto chegou a ser defendido no plenário para a gente discutir, primeiro, se botar em votação os pareceres. Mas, depois, uma sugestão do vereador Marcelo Verli, foi aceitada e acatada pelo vereador Gabriel Mafor, esse projeto foi retirado de votação para nós tentar ajustarmos ele de uma forma para tentar adequarmos ele pela constitucionalidade do projeto. E assim foi feito. Assim foi feito, e dessa forma, como foi feita essa emenda, eu estou aqui nesse momento agora modificando meu parecer, porque ele foi adequado para a constitucionalidade. Por quê? Qual a diferença que tinha? Porque quando se fez essa emenda, esse projeto inicial, ele tinha característica de imposição ao Poder Executivo. A gente impor ao Poder Executivo que as emendas, a emenda participativa, a emenda popular do orçamento, fosse positiva, e que não cabe isso. Até se discutiu, o vereador Percy falava que agora, não, que está se fazendo a emenda, o orçamento nacional vai ser emenda, através da emenda vai ser impositivo, orçamento impositivo. Havia uma diferença, porque naquele momento a Constituição Federal nós estamos fazendo, a emenda constitucional é chamada poder derivado do Constituinte, e aqui nós estamos dentro de uma lei. Então, a diferença era essa. E todo parlamentar federal, ele tem lá uma emenda de 15 milhões ao ano para se botar no orçamento. Aqui não se tem isso. Então, não pode ter essa simetria, vereador PR. Então, por isso que não dá para se adequar. Mas, na forma que chegou sendo feita agora, o que acontece? Nada mais é agora o projeto que é uma participação popular com as audiências, mas não condiciona nada ao Poder Executivo e nem impede que ele faça o orçamento de forma diferente. Tanto é que ele se fala o quê? Sugere na lei. Então, não há imposição. Então, dessa forma agora, que está sendo feito o projeto com a emenda, ele se adequa. E essas audiências públicas são mencionadas que, dentro do projeto, não tem a obrigação do Poder Executivo de realizar essas audiências. Cabe à Câmara de Vereadores, por competência nossa, nós ser competentes em organizarmos essas audiências no meio da população, em cada distrito e bairros. Então,
Dessa forma que está sendo feita, eu estou mudando meu parecer e dando para a continuidade do projeto para que ele siga, dê o prosseguimento e vai à votação. Vereador Zezinho do Caminhão. Senhor presidente, eu acompanho aqui o parecer do nosso presidente da comissão, favorável. Vereador Jacutinga. Favorável também, senhor presidente. Vereador Professor Pierre. Eu acompanho o parecer só com uma observação, que a argumentação ela não se pautou na questão das emendas parlamentares, mas ela se pautou, no momento oportuno, a questão das legislações relacionadas à saúde, que antes de o projeto ser encaminhado à Câmara dos Deputados, do orçamento, o Conselho Nacional de Saúde, ele observa. O Conselho Municipal de Saúde também tem que aprovar, dentro do seu âmbito, o orçamento da saúde. Então, ele tem uma consulta prévia a esses conselhos, ou seja, parte da representação da sociedade civil, o que dava o entendimento da possibilidade naquela ocasião. Mas é lógico, o vereador Gabriel fez uma emenda que chega a um ajuste geral para não ter qualquer tipo de querela e questionamento e dúvida, o que acaba sanando as dúvidas que existiam. Então, daí o parecer, que eu sigo na mesma linha do vereador Nami, até porque vai dar à população a oportunidade, através de uma audiência de anterioridade à chegada dessa Casa Legislativa, poder fazer o quê? Poder fazer as propostas, sugestões, ajustes no orçamento, antes que o Executivo apresente ao Poder Legislativo, sendo, portanto, iniciativa do Poder Executivo. Isso é muito importante, isso é um ganho na dimensão participativa da sociedade. Então, meu parecer também é favorável, seguindo o parecer do vereador Nami. Portanto, com a aprovação por unanimidade da CCJ, o projeto encontra-se em discussão. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental. Senhor presidente, caros colegas vereadores, eu agradeço a CCJ, que realmente compreendeu, a gente fez os ajustes necessários, mas eu acho um ganho muito grande para a democracia nesse momento. Nós começamos aqui nessa casa hoje com um problema muito sério, que foi a concessão das águas de Nova Friburgo. Se já naquela época houvesse a participação popular, talvez, né, aquela concessão não saísse do jeito que saiu e a gente estivesse amarrado do jeito que estamos. Então, é de fundamental importância a consulta à população, né, dar vez, dar voz ao cidadão na definição dos rumos da nossa cidade. E eu penso que nós temos um ganho muito grande, todos nós, vereadores, tanto o prefeito também, nesse sentido, porque a classe política é uma classe muito desacreditada. Quando a gente passa a ouvir a população, aí sim, dar poder à população, né, ela vai se sentir valorizada, ela vai se sentir empoderada, e eu penso que ela vai olhar o político realmente com um olhar de um outro jeito. E é uma ferramenta, né, muito interessante, uma ferramenta da democracia, que vai permitir ao cidadão debater e definir os destinos da cidade. Olha que importante essa lei, né? É uma ferramenta que vai dar poder, né, ao cidadão debater e definir os destinos da cidade. Pedir uma parte ao vereador assim que possível. E como vereador. o nominativo colocava muito bem, o projeto ele tem caráter consultivo, né? Vai caber ao prefeito, claro, aplicar ou não, mas eu tenho toda a certeza que o prefeito também vai querer participar dessas audiências, porque vai prevalecer, né, aí o diálogo. E o que a população está querendo? Ela está querendo ser ouvida. Desde os aliás, há muitos anos que a população vem querendo ser ouvida, e com uma democracia representativa, ela não vai acabar, mas ela vai dar oportunidade, com essa democracia agora participativa, de dar vez, voz e participação ao cidadão. Então, daí a importância, né? Nós sabemos que já existe, né, o plano diretor participativo, foi votado aqui também sobre os taxistas, né? Estava para ser votado, pública. Retiraram, voltaram para consultar os taxistas, vão fazer 3 audiências, e é por aí então, não é verdade, companheiros?
a importância da participação da população na decisão, nos rumos da nossa cidade. Eu só queria colocar aqui, antes de passar os apartes, veja bem, prezados vereadores, companheiros, se o prefeito destinar R$1 milhão, nossa cidade tem 8 distritos, veja bem, vereador Samuel, se o prefeito destinar R$1 milhão para alumiar e vocês fizerem uma audiência pública com a população decidir aonde vai ser aplicado esse 1 milhão. Olha que coisa maravilhosa, a população decidindo aonde vai ser destinado aquele dinheiro. Chico, você que tanto luta, né, lá pelo muro da rua Xingu, imagina se o prefeito, né, destinar R$1 milhão para aquela comunidade, vamos resolver aquele problema lá. Também gostaria com meu amigo Ricardo, imagina o distrito de Olaria com R$1 milhão, poder revitalizar aquelas calçadas, fazer, olha a maravilha que vai acontecer. Então, o orçamento participativo tem esse viés, ouvir a população, a demanda da população, porque quem mora naquele bairro é que sabe o problema daquele bairro, né? Nós estamos aí para ter problemas, né, de mobilidade urbana, e eu fui questionado por um comerciante ali daquela rua de frente ao fórum, que a rua está para ser invertida. Ele falava: Gabriel, eu queria ser ouvido pelo prefeito, pelas pessoas que estão fazendo esse estudo. E nós vamos, antes que aconteça, vamos ver se a gente consegue fazer uma audiência pública com aqueles comerciantes, para eles poderem opinar também. Então, daí a importância desse orçamento, né, participativo, onde, de fato, realmente o cidadão vai poder opinar, e ele vai ser incluído no processo político. Daí é o ganho desse projeto, que eu acho que é um marco na história aqui da nossa Câmara. Nós não somos os primeiros. Eu tenho aqui o Jornal de Rio das Ostras, que diz: reunião do orçamento participativo são iniciadas. Outras cidades também já têm o orçamento participativo, como Angra dos Reis, Barra Mansa, Rio das Ostras, Vila Velha. Então, eu acho que o político agora ele vai ter mais credibilidade, porque ele vai, né, chamar a população para decidir o futuro, o rumo da rua, do bairro, da cidade onde ele mora. A gente vai começar com audiências públicas nos bairros, depois vai escolher alguns representantes daquele bairro, passar para o distrito, e no distrito também fazer com que aquelas pessoas que participem das reuniões, que vão orientar aonde vai ser destinado aquelas verbas. Alguns vereadores pediram aqui, nome Nassif, acho que foi o primeiro. Sou o vereador Gabriel, parabenizo Vossa Excelência com esse projeto de lei. Eu acho que Vossa Excelência 2 vezes foi democrático. Primeiro, em apresentar o projeto. E segundo, se curvar em aceitar que o projeto fosse modificado, que se desse a formatação de constitucionalidade dele. Porque, na verdade, o direito não é uma ciência exata. Nós tínhamos aqui pareceres divergentes na comissão que podia sacrificar o projeto, e com a posição do vereador Marcelo Verde, que ultimamente tem que ser jogado água para apagar os incêndios, conseguiu que a gente chegasse a esse consenso, que foi prático. Mas esse projeto só vem a trazer, na verdade, uma forma democrática de se administrar. Agora, cabe nós hoje da Câmara de Vereadores nos organizarmos antes de 6 ou 8 meses antes que comece o Executivo a elaborar o projeto, e nos reunirmos nas comunidades, como Vossa Excelência sugeriu. É verdade. Para que a gente pegue essas emendas depois e apresente ele como sugestão ao nosso orçamento executivo. Isso tem sido feito mais ou menos aqui, que me parece que foi feito pelo vereador Marcelo Verli, já tinha iniciado esse processo de democratização do orçamento quando realizava as audiências públicas. E Vossa Excelência agora não, foi mais amplo. Hoje quer ouvir todas as comunidades, quer fazer representatividade das comunidades para que se faça isso. Mas ficando claro que hoje essa organização toda de mobilização para fazer o orçamento participativo, cabe iniciativa hoje de organização dos bairros, é da Câmara de Vereadores. E podemos também se aproveitar a Câmara itinerante, mais ou menos isso. A gente tentar se deslocar para os bairros, uma sessão específica, ou sessão audiência pública, e lá nos mobilizarmos com isso. Então, está de parabéns, eu acho, da forma que Vossa Excelência conduziu esse projeto de lei, uma forma que cedeu, que fizesse essas emendas adequadas à constitucionalidade. E uma forma também democrática. Se mostrando
a que mais se governar o município, dando a transparência do dinheiro público. Tá de Com parabéns. certeza. E eu agradeço ao Verli também, que naquele dia, né, alertou a gente para realmente fazer essa emenda, porque realmente arredondamos o projeto e ele agora está aí, né, eu tenho certeza que vai ser aprovado por todos os meus pares. Eu vou passar uma parte ao Marcelo Verli também. Depois ao professor Vereador Pierre, Gabriel, ao Chico. primeiramente eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência, embora no exercício do primeiro mandato, tenho certeza que de muitos outros, pela competência que Vossa Excelência tem demonstrado já nesse primeiro mandato, assim como todos os parlamentares dessa casa, Vossa Excelência demonstrou muita maturidade política naquele momento. Vossa Excelência poderia ter fincado o pé, marcado posição e jogado para a plateia. Mas Vossa Excelência agiu com a responsabilidade que é inerente aos homens públicos que marcam a história. E, a partir do posicionamento sensato de Vossa Excelência, o projeto hoje chega à votação com a emenda apresentada, com a alteração do parecer por parte da Comissão de Constituição e Justiça e cria no arcabouço jurídico do município uma fundamentação legal que institucionaliza a intenção de se discutir de forma participativa o orçamento. E eu falo institucionalmente, por quê? Porque ao longo da nossa história, pelo menos nos últimos 15 anos, nós temos tido vários espasmos de tentativas de participação e de democracia na construção dos orçamentos públicos. Eu me recordo aqui, e aí falo com muito saudosismo de um amigo hoje que se encontra no Rio de Janeiro, Silvio Montenegro, que desenvolveu de uma forma extremamente positiva, profissional, séria, o orçamento participativo no início da década passada. Várias audiências públicas, reuniões nas comunidades, votações nos investimentos que cada região da cidade demandava. Pena que toda aquela discussão não tenha sido incorporada ao orçamento do município e, consequentemente, ela não se concretizou em termos de benefícios à população. Mas foi uma experiência importante, que, inclusive, serviu como fundamento para que, posteriormente, fosse realizada a discussão do plano diretor participativo, que aí, então, essa casa acabou aprovando, se tornou um plano premiado nacionalmente, mas, quando eu falo em espasmo, novamente não teve a sua implementação prática pela ausência da regulamentação de vários dispositivos. Por isso, quando a Prefeitura agora desenvolve a revisão do plano diretor e quando o secretário Iveson diz que já vai incorporar na legislação, em todos os artigos da lei, tudo aquilo necessário à sua implementação para que não haja necessidade de regulamentações posteriores, isso aumenta as chances de que seja efetivamente implementado. Não poderia deixar de lembrar que no ano de 2011 nós realizamos 10 audiências públicas com mais de 1.700 profissionais da educação, discutindo o orçamento 2012 da Secretaria, apontando demandas, necessidades, que muitas delas já vinham de longa data e que, infelizmente, mais uma vez eu falo do espasmo, no ano seguinte não foram implementadas as medidas sugeridas e solicitadas pelos profissionais de educação e até hoje nós estamos sofrendo as consequências daquela não implementação de 2012, infelizmente. E quero aqui dizer também, como disse o vereador Nami Nassif, no ano passado, o vereador Grimaldinho Narciso volta e meia fala sobre isso e vários vereadores participaram também. Preciso registrar aqui o próprio vereador Zezinho do Caminhão, antes mesmo de assumir o mandato, no ano de 2012, já tinha participado também de audiências para discutir o orçamento, como vários parlamentares dessa casa. Nós discutimos amplamente, ou pelo menos abrimos a discussão ampla, da proposta orçamentária, da Lei Orçamentária Anual 2014 da Prefeitura. Aquele compromisso que nós firmamos com os manifestantes de junho do ano passado, nós cumprimos integralmente. Realizamos audiências com todas as secretarias envolvidas, ouvimos todos aqueles que quiseram se pronunciar, e a execução orçamentária hoje é fruto de um orçamento que, embora não tenha surgido das bases, e aí vem o grande mérito de Vossa Excelência, nós tivemos a preocupação de promover essa discussão no ano passado. Agora, uma preocupação concreta de base técnica, e aí é um desafio muito grande para a administração municipal, independente de quem esteja no governo, prefeito A, B ou C, da cor azul, amarela ou verde, não é isso que se trata nesse momento, numa legislação que determina que não se ultrapasse 54% de gasto com o pessoal, que se obriga a aplicação de pelo menos 15%
de recursos em saúde, o município hoje aplica mais de 30%. Uma legislação que determina a aplicação de pelo menos 25%, o município aplica em torno de 27% a 28%. Então, existem tantas limitações orçamentárias que haverá necessidade da decisão política do chefe do Executivo, e repito, A, B ou C, independente das colorações partidárias, de alocar parte dos recursos para que eles sejam realmente destinados para que essa discussão, que é belíssima e magnífica, como foi ao longo da história, esses últimos 15 anos, ela possa se concretizar. E aí resolver o problema do muro, resolver o problema da escada, resolver o problema da rua, resolver o problema do posto de saúde, ou seja, nas mais diversas áreas de educação e tantas outras, para que ela, mais uma vez, não caia no vazio e não se some a todos os espasmos de democracia participativa que nós tivemos no município ao longo desses últimos anos. Então, parabenizo mais uma vez Vossa Excelência pela maturidade em aceitar a sugestão apresentada e que, a partir dessa legislação, nós tenhamos realmente momentos de discussão e, posteriormente, de implementação com benefícios concretos à sociedade de Nova Friburgo. 3 minutos, vereador. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Professor Pierre. Obrigado, vereador Gabriel, mas é muito importante, essa questão ela vai servir de um processo pedagógico. Isso que o vereador Marcelo acabou de colocar, ela vai conduzir uma pedagogia para a população que participar, entender como é que funcionam as amarras da administração pública. Ela vai entender que tem que ter o percentual da educação, o percentual da saúde, o percentual de limite de folha de pagamento, a utilização de fonte 00, Tesouro Próprio, fonte 02, convênio, fonte 07, SUS, entre outras tantas. Existem marcas dentro do orçamento que estão amarradas. Agora, há uma diferença absurda dentro da proposta e o que é praticado. E é aí que está o exercício. Porque a proposta aponta as legislações orçamentárias. Não é só o orçamento, é a lei de diretrizes orçamentárias, é o próprio PPA, que vota-se uma vez a cada 4 anos. Agora, LDO e LOA vota ano a ano. E existem prazos para o Executivo entregar a LOA, geralmente até 15 de abril, a LDO, aliás, geralmente até 15 de abril, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que é 30 de agosto, geralmente cai ali. Se o projeto aponta a participação da sociedade, ela não pode se dar, senão vai cair no mesmo lugar que ocorre atualmente, a posteriori do recebimento pelo Executivo, dessa casa pelo Executivo do projeto. O Executivo protocolou, é aí que eu vou discutir com a sociedade? Não, não é isso que o projeto pretende. É antes de ele protocolar, é no fazimento, é na elaboração, na caneta do Poder Executivo, porque quando ele mandar, vai mandar com a sua caneta, porque a caneta legislativa, ela não tem peso sobre emendas parlamentares no sentido dos orçamentos, exceto aquelas previstas no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas, que ainda podem ou não serem aplicadas. Daí a necessidade do chamado orçamento impositivo. Então, isso tem que ser muito claro. Então, o que ocorre? Se não houver uma participação do Executivo, não rola. Porque o Executivo vai ter que trazer o esqueleto do seu orçamento vereador. previamente para que haja as audiências com a possibilidade do que pode ser mexido ou não. Porque se isso não acontecer, o projeto não ocorre. Tá bom, senhor. Então, é isso vereador. que é uma situação, vereador Gabriel, importantíssima, que eu estou colocando, que é crucial para ser, de fato, orçamento participativo, senão não é. Eu agradeço a sua Senão participação, senhor vereador. Então, fica aqui a minha colocação nesse alerta, se o Executivo não mandar o esqueleto, não tem o projeto. Francisco de Barro, por favor. Parabéns, vereador Gabriel, por esse projeto seu, isso é muito importante. Cada vez eu aproximar você, que você está muito nas comunidades, isso é muito importante. E o meu sonho que você falou, aquele muro lá de Olaria, a Servidão, eu venho lutando desde o primeiro
primeiro mês que eu tomei posse aqui, Jardim Radiante também, que eu venho lutando, e do muro ali do Cordoeiro, ali da Fernanda, também deve sair agora também, já saiu a licitação. Então, parabéns para você, e cada vez confio mais em Vossa Excelência. Parabéns. Então, senhor presidente, só para encerrar, este projeto tem esse viés de envolver a comunidade, envolver a sociedade nos destinos, né, da nossa cidade. Nós vemos aí, né, o legislativo, principalmente o prefeito, até com a avaliação meio baixa. Eu tenho certeza que ele vai aderir a esse projeto, porque com certeza ele vai estar junto com a população, discutindo, conversando, e tenho certeza que a popularidade dele, nesse sentido, se ele for realmente implementar, que eu tenho certeza que ele vai implementar, vai ser um ganho muito grande para ele e para toda a sociedade. Então, por isso, eu peço aos meus pares que votem positivamente, e, se possível, senhor presidente, em votação única. Pois não, vereador. Terminou? Então, portanto, pedido do ilustre autor do projeto, o vereador Gabriel Mafó, projeto de lei número 531/13, em votação única. Senhor presidente, sugeri voto nominal. Votação nominal requerida pelo ilustre vereador Marcelo Verli. Começo pelo mesmo. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, voto favoravelmente ao projeto, parabenizando o vereador Gabriel pela postura construtiva que tem caracterizado o seu mandato. Obrigado. Vereador Alcir Fonseca. Eu voto favorável e também, com a breve declaração, parabenizar o vereador Gabriel Mafó, que eu, como também líder comunitário que sou há 10 anos, eu acho mais que justo a gente ouvir a população. E, por isso, eu voto favorável. Vereador Francisco de Barros. Voto a favor e parabéns, Gabriel. Vereador Cigano. Favorável, senhor presidente. Vereadora Vanderleia. Favorável. Vereador Nami Nassif. Senhor presidente, favorável com a pequena integração. Eu acho que, parabéns ao vereador Gabriel, que é uma forma democraticamente de se governar esse município. Vereador José Carlos Jacutinga. Favorável, senhor presidente. Vereador Joelson do Pote. Favorável. Vereador Zezinho do Caminhão. Senhor presidente, favorável com a pequena declaração de voto. Quero saudar Vossa Excelência, vereador Gabriel, pelo projeto que você apresentou, é exatamente isso, né? Nós ouvimos muito a população no ano passado, que ela reivindicava isso, ela quer ser ouvida, ela quer participar. E é preciso realmente que todos os governos que têm o poder da execução, fazer os orçamentos participativos, qualquer obra, qualquer execução que for acontecer em qualquer tipo de bairro, é importante ouvir a população. Com toda certeza, nós vamos deixar de ter muitos elefantes brancos, e isso no nosso país é uma constatação. Então, eu estou nessa linha de pensamento de Vossa Excelência. O orçamento tem que ser participativo, as obras a serem executadas tem que ver se é a prioridade, se é aquilo que interessa, tá? Porque, inclusive, quem banca tudo isso é a população, né? Então, tem que ter muita responsabilidade, tá? E respeito com essas verbas, que são as verbas públicas. Então, fica aqui minha saudação a Vossa Excelência. Vereador Wanderson Nogueira. Favorável com breve declaração a duas formas de se fazer política. Uma que é o modelo antigo, em que as decisões são nas canetadas e de gabinete. E outra que é a participativa, ouvindo a população, entendendo a população, conversando com a população. Então, parabéns, vereador Gabriel Mafó, por representar essa nova política. E agora, cabe a cada um dos parlamentares de hoje, os parlamentares de amanhã, a motivar a participação popular. Possivelmente, no primeiro encontro de orçamento participativo, se tenham 5 pessoas. No outro terão 10, no outro terão 20, até o dia em que nós teremos toda a população participando efetivamente das decisões do município. Vereador autor do projeto, que é o vereador Gabriel Mafó. Com a pequena justificativa, senhor presidente, favorável, claro, dizendo que realmente é isso. E pedindo também, né, que, sabendo que, com toda a transparência, a prestação de conta depois vai ter que ser feita, né, onde foi alocado, para onde foi, para quem foi. Então, eu acho que essa Câmara hoje vai sair, todos os 21 vereadores daqui,
ganhando, né, com esse projeto, porque realmente o povo quer ouvir a população. Vereador professor Pierre. Favorável com justificativa, lembrando que é um encaminhamento de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, do Estatuto das Cidades, legislações federais. E só para fazer uma observação, pode ver que o Gabriel citou, Rio das Ostras já está fazendo audiência pública. A LOA só vai ser apresentada lá para 30 de agosto. É na anterioridade. Então, isso é que é o fator fundamental do projeto. E só dar uma sugestão, mais uma vez, ao Executivo. Belo Horizonte, além de fazer isso, tem na sua equipe de orçamento, de planejamento, eu estive lá em Belo Horizonte e ouvi da coordenadora dessa função na Secretaria de Planejamento de Belo Horizonte, tem um gerente, uma equipe que acompanha a execução da LOA, tem um gerente, uma equipe que acompanha a execução do PPA, junto com as comunidades. Quantas vezes é sugerido isso ao Executivo? Isso é mais um encaminhamento, além de ter o orçamento participativo, é o acompanhamento do orçamento na sua execução de modo participativo. Então, fica aqui o meu voto totalmente favorável à iniciativa. Vereador Cláudio Damião. Com justificativa favorável, quanto mais participação, melhor. A sociedade deve ser chamada não só a votar, não só a escolher seus representantes, mas também a fiscalizar, acompanhar e participar de todas as ferramentas que nós dispusermos. Cito aqui a Tribuna Livre, a Câmara Itinerante, que foi aprovada e ainda não está sendo cumprida, mas é preciso que se cumpra a Câmara Itinerante como uma ferramenta também de participação, de ouvir as pessoas. As leis de transparência, que são fundamentais para que a sociedade construa uma relação de confiança com os poderes e culminar com o orçamento participativo, né? Então, são ferramentas importantes que devem ser empregadas permanentemente para aproximar a sociedade numa nova forma de participação no processo de construção político, de administração, né, de legislar, que gera uma relação de maior confiança e uma aproximação, e não esse distanciamento tão gigante que tem tido entre os homens públicos e os eleitores e a sociedade de um modo geral. Vereador Dr. Renato Birrani. Favorável, com pequena justificativa. Hoje, a gente sabe que existe um descrédito, uma desilusão da população com a política e a classe política. Esse projeto de indicação do vereador Mafor mostra que o projeto de lei, que era a indicação anterior, né, do vereador Gabriel Mafor, mostra que é importante que o Executivo passe a discutir com a população o orçamento, discutir de uma forma ampla e trazer as pessoas que representam a população de Friburgo para essa discussão, porque eu vejo muito marasmo, eu vejo muita falta de sintonia dos políticos, de uma maneira geral. A gente fala, inclusive, da própria Câmara e do Executivo, com as reivindicações populares, reivindicações justíssimas, que, na maior parte das vezes, não estão sendo atendidas, e aí vem a desilusão, vem o ceticismo, vem as pessoas dizendo que não querem mais votar, e é preciso que seja mudado. E eu cumprimento o Gabriel Mafor exatamente por esse espírito, que é um espírito que deve sempre presidir as nossas ações. Vereador Samuel Gracin. Voto a favor, senhor presidente, com a breve declaração de voto. Parabenizar aqui o nobre vereador Gabriel Maforte pela transparência desse projeto, que é um projeto que realmente mostra que essa Câmara está no caminho certo, e também a transparência das verbas que vão para os bairros e distritos. Eu te parabenizo e toda essa casa votando a favor. Com certeza estaremos aí lutando por uma nova Friburgo melhor. Obrigado. Vereador Ricardo Figueira. Senhor presidente, eu voto favorável ao projeto de lei do vereador Gabriel Mafor, saudando e parabenizando
não só ele, mas toda a equipe dele que trabalharam e construíram esse projeto de lei. Gostaria também de comunicar aos senhores vereadores que a LDO do município já se encontra no SAPL, para que a gente possa fazer a leitura dela novamente, fazer as correções e as alterações que forem necessárias para orientar o orçamento anual de 2015. Gostaria também que, assim como nós estamos dando um passo largo à participação popular na construção do orçamento, cada um de nós, vereadores, poderíamos começar a iniciar um debate em que os nossos orçamentos públicos não fossem meramente uma ficção, que hoje os são. Por mais que o projeto de lei do nosso nobre vereador busque a participação popular, mas a ficção continua. Nós não podemos elaborar um orçamento sem ter a realidade do que foi concretizado nesse ano. Quais foram os objetivos constituídos pelo município, quais foram os objetivos concluídos, quais foram os resultados e qual setor que está precisando de mais investimento. O orçamento no Brasil, não é só no município de Nova Friburgo, não. O orçamento no Brasil é uma verdadeira peça de ficção científica, que fica na vontade do Poder Executivo. E cabe a nós fiscalizar uma vaidade, a vaidade de poder de quem vai destinar ou não uma verba. Nós não temos estatística, nós não temos números, e mesmo assim conseguimos construir um orçamento. Eu que trabalho na área dos números, eu fico abismado com isso e surpreso, porque não tem como entender qual setor que nós vamos melhorar no próximo ano de 2015, se nós não temos a estatística do que foi realizado até o presente momento. Então, cabe aí o meu pedido para que a gente comece a orientar os nossos deputados para fazer um grande movimento, para que no Brasil a gente possa ter o orçamento impositivo e gerencial, com metas e resultados e objetivos pretendidos. Vereador Gustavo Barroso. A favor. A presidência também vota. Voto favor. Desculpa, vereador Cristiano Guenin. Presidente, voto favorável ao projeto, enaltecendo a iniciativa do vereador Gabriel Mafor, porque é por aí mesmo, Gabriel. Eu acho que as mudanças só acontecem, de fato, quando a população participa nas esferas de decisão. E o projeto de Vossa Excelência vai ao encontro desse anseio da população, e quanto mais criarmos mecanismos que possa propiciar a participação da população diretamente, mesmo que com sugestões, conforme é o projeto, nós estaremos cumprindo a nossa missão e levar a essa população a verdadeira essência da palavra representante do povo. Então, desde já, parabenizo Vossa Excelência pelo excelente projeto. Portanto, a presidência também vota, voto favorável, parabenizando o ilustre vereador Gabriel Mafor. Não poderia se esperar outra coisa de Vossa Excelência. Então, eu me junto a Vossa Excelência nesse momento e parabenizo. Portanto, o projeto de autoria do ilustre vereador Gabriel Mafor, 531/13, foi aprovado por unanimidade. Votação única. Moções especial de louvor. Moção especial de louvor com a União Mundial pelos 25 anos de serviços prestados à Nova Friburgo, fomentando a economia e valorizando os seus funcionários e colaboradores. Sala Dr. Jean Bazet, 19 de maio de 2014, assina como autor, vereador Alexandre Cruz. Moção especial de louvor de autoria do vereador Nami Nassif, com a ilustríssima senhora Nádia Maria Figueiredo Ataíde, presidente da comunidade luterana de Nova Friburgo, pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Sala Jean Bazet, 29 de abril de 2014, de autoria do vereador Nami Nassif. De autoria do vereador professor Pierre. Senhor presidente, requer, após observar as formalidades regimentais, que seja submetida ao douto plenário desta Casa Legislativa a proposição de conceder a honraria, moção especial de louvor com o tenente-coronel João Luiz Oliveira de Moraes, por sua assunção ao comando-geral do 6º Grupamento de Bombeiro Militar. Sala das Sessões, Dr. Jean Bazem, 30 de abril de 2014, assina como autor, vereador professor Pierre. E de autoria da vereadora Vanderléia Lima, moção especial de louvor,
Senhor presidente, requer na forma regimental, depois de observadas as formalidades legais, ser submetido ao plenário a seguinte proposição, moção especial de louvor com o doutor Luiz Fernando Oliveira Caetano, médico veterinário, por sua dedicação e excelentes serviços prestados aos friburguenses, sala doutor Jean Bazet, em 24 de março de 2014, assina como autora a vereadora Vanderléia Lima. Todos com pareceres favoráveis à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, senhor presidente. Gostaria de pedir a Vossa Excelência fizesse em votação os votos de moções especiais de louvor. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados por unanimidade. Gostaria de pedir a Vossa Excelência, vereador Marcelo Verli, a leitura do comunicado do segundo concurso literário desta casa. Segundo concurso literário, Câmara Municipal de Nova Friburgo. Vou pedir ao câmera que faça um registro aqui, à medida que eu faço a leitura. Já focalizou? Segundo concurso literário, Câmara Municipal de Nova Friburgo, Secretaria Municipal de Cultura, Poesias e Crônicas, Troféu João Máximo. Inscrições até o dia 30 de agosto de 2014. Informações pelo telefone 22-2524-1700. Câmara Municipal de Nova Friburgo e Prefeitura Municipal de Nova Friburgo promovem o segundo concurso literário, Poesias e Crônicas. Obrigado, Rodrigo e amigos. Portanto, senhora vereadora, senhores vereadores, antes de encerrarmos a sessão, por estarmos chegando ao nosso limite do nosso tempo regimental, eu gostaria de parabenizar todos que participaram do momento único que viveu Nova Friburgo na última sexta-feira, no 16 de maio, parabenizar o governo municipal pela aquisição do equipamento através do Provias e dizer da felicidade que tivemos de ver uma cidade com aquele dia bonito, um sol iluminado e a população na rua. Portanto, agradecendo a colaboração de todos, com a graça de Deus, não tendo mais nada a tratar, dou por encerrados os trabalhos desta 29ª reunião da terceira sessão ordinária, marcando a próxima para o dia 22 de maio de 2014, em seu horário habitual. Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus. TV Zoom, o melhor canal de Nova Friburgo.